o homem, entre aspas, mais cruel, em maiúsculo, que já existiu. Do canal Viralcast VQ, patrocinado pelo Batata Doce. Eu tô com muito medo de ver esse O homem mais vídeo. cruel que já existiu, mano. Vamos lá, vamos descobrir aí quem que foi o homem mais cruel que já existiu. Olá, amante do Olá. terror. Quem é, ou melhor, o que é o Judge Holden? Tenta imaginar sei. um cara mau. Agora, pega essa pessoa aí que você imaginou Imaginei. e multiplica a maldade. Eu não imaginei nenhuma. Imaginei uma das pessoas mais más que já existiu na face da Terra. Eu não consegui imaginar. Não vou falar o nome da pessoa, mas provavelmente vocês estão pensando na mesma pessoa que eu. Tá, agora eu pensei. Eu não tinha pensado. Eu olhei. Eu pensei nessa pessoa. Gente, eu pensei em Five Nights at Freddy, porque eu vi esse bicho. Aí eu Não. pensei em Five Nights at Freddy. Você tá ligado? Eu não preciso falar quem que é, né? Pra mim é um dos piores homens que já existiu na face da Terra. Então pensei nele. Agora, pega essa pessoa aí que você imaginou e multiplica a maldade dela por uns 20. Qualquer coisa que você tenha Meu imaginado Deus. não deve nem chegar perto do que é o Judge Holden. A Meu menos Deus. que você tenha imaginado o próprio Judge Holden. Ele é um criminoso que fez parte de uma gangue de caçadores de escalpo por volta do ano Ah, o que que é isso? 1845. Ele é descrito como um homem albino de 2,15 metros, sem nenhum Caraca. cabelo ou pelo Mamilo no estranho. corpo, com um rosto de bebezão e tendo mãos e pés desproporcionais pro Meu tamanho Deus. do seu corpo. O Holden segue uma e só uma ideologia: a guerra. E por guerra, a gente vai considerar que ele tá falando de conflitos no geral e Oxe, arrancava o couro dos principalmente outros. sobre violência. E isso, na verdade, é algo que faz parte do discurso do Holden. É como se a guerra fosse o principal e tudo o que a guerra traz seja parte dela: sofrimento, crueldade, violência, dor e dezenas de outras coisas ruins são tudo fruto da guerra. Para esse cara, a guerra é o único jeito de alguém se provar ser superior. Meu Leis e Deus. morais foram tolices criadas pelos fracos para se proteger e tirar o mérito daqueles que são fortes de verdade. Só que ele não é só um bruto violento, não. Ah, mas eu não consigo pausar! Ah! 16 e ele tem idade suficiente Conhecimentos- para ser professor, então pode tranquilo. Ainda acho. Júlio, pode ficar estranho. tranquilo com o mangá que patrocinei. A aluna tem 16 e ele tem idade suficiente para ser professor. Idade suficiente pra ser professor seria o quê? Uns 25 anos, né? Não, Cura, a gente... Ainda é esquisito, mas tá bom. Ah, já leva, A gente tem problema ignora, não. a gente ignora. Criadas pelos fracos para se proteger e tirar o mérito daqueles que são fortes de verdade. Só que ele não é só um bruto violento, não. O Holden tem conhecimentos extremamente avançados em vários campos diferentes, além de ter um QI super elevado. Esse cara é o vilão principal da história contada no livro Meridiano de Sangue, do escritor Nunca vi. Cormac McCarthy, e mesmo assim, ele tem uma identidade bem curiosa que está conectada com o nosso mundo. Só tem um registro histórico onde o Judge Holden do Texas é citado, e ele é descrito de um jeito bem parecido com o que eu já disse aqui. De resto, a história do McCarthy tem referências históricas precisas. Alguns dizem que é o mais próximo da realidade que ela poderia ser. Alguns dos atos do Judge Holden são tão Valeu péssimos, pelos são 20, tão Curo. nefastos, que eu nem posso citar eles em vídeo, mas Meu Deus. pode aí imaginar os piores possíveis. Vamos só colocar assim: a violência dele não se diferenciava entre homens, mulheres ou crianças. O cara era O poucas Judge ideias Holden mesmo. foi encontrado Ele é pela tipo gangue assim, Glenton, algum personagem que saiu salvou do mundo eles. de Berserk. Tipo, pega aqueles demônios de Berserk. É ele. É. Só que meio que na vida real. Da morte certa. Esse encontro foi meio estranho. Eles acharam o Holden no meio do nada, como se ele já estivesse esperando eles, mas não tinha nenhum jeito dele saber que eles estavam vindo. Vale observar que isso foi no meio de um deserto pedregoso, sem comida ou água em nenhum lugar por perto. A história é contada na ambientação do Velho Oeste, no auge da guerra entre os nativos e o governo, e a gangue de Glenton era um bando de caçadores de escalpos. O trabalho deles era eliminar os nativos locais, mas acabaram sendo perseguidos por apaches e ficaram sem munição. Foi nessa situação em que o Judge Holden encontrou eles e tirou eles de lá. Holden, então, guiou eles até um local mais seguro e criou pólvora para eles.
Sim, com carvão e alguns outros ingredientes, ele criou pólvora para a gangue poder se armar de novo. E dentre esses ingredientes que eu falei, tem um bem interessante: a urina do pessoal da gangue. Alguns até arriscam dizer que isso representa algum tipo de pacto alternativo da gangue com o Holden. Enfim, depois de rearmar o grupo de mercenários, eles armaram uma emboscada para pegar os apaches que estavam seguindo eles. A emboscada foi feita, é claro, do jeito mais desgraçado possível. Eles fizeram toda uma atuação, fingindo que tinham se rendido. Quando os apaches se aproximaram, eles foram brutalmente mortos. Judge Holden segue com essa gangue depois disso, e fica bem próximo do líder Glanton. A partir daqui, o Holden se torna quase que um conselheiro do Glanton dele, e vai guiando a gangue para caminhos que vão de acordo com sua índole sádica. Olha, o Judge Holden tem muito sangue nas mãos e ele fez mal direto para muita gente. No entanto, parece que o seu verdadeiro foco é incitar o mal e a violência. Na sua primeira aparição, ele incita uma multidão a linchar um padre e expulsá-lo da cidade, com alegações, mas sem provas. Mesmo assim, o povo da cidade chuta o padre de lá. A sua segunda aparição é quando ele encontra a gangue dos mercenários, no qual ele ajuda a matar os apaches de forma brutal. Para alguns membros da gangue, se torna claro que o verdadeiro líder virou o Judge Holden, enquanto o Glanton só seguia suas ideias e sugestões doentias. Durante uma noite, em volta de uma fogueira, o Judge Holden conta algumas histórias, e aqui ele revela para a gangue os seus ideais. Em uma das suas histórias, ele conta sobre a vida de diversas pessoas, mas depois reconta a verdade sobre elas, distorcendo as coisas de uma forma mais violenta. Teve um homem, um ex-padre, que bateu de frente com as ideologias do Holden, e é argumentando contra esse homem que o Judge Holden revela ainda mais das suas ideologias estranhas. Para criar uma criança do jeito certo, ele diz alguns absurdos. Por exemplo, que você precisa jogá-la em um buraco com cães selvagens. Ele insiste que a violência é algo natural da humanidade e que ser brutal é o jeito de se provar superior. Ele é fácil, tem 2 metros. Também sobre alguns assuntos bíblicos, principalmente sobre o que está escrito neles sobre guerra. Judge rebate falando que o livro sagrado condena a guerra, mas ele próprio está repleto dela. E é aí que ele fala uma de suas frases mais icônicas: "Não importa o que os homens pensam da guerra, a guerra permanece, a guerra sempre esteve aqui. Antes de o homem existir, a guerra já esperava por ele, o ramo supremo, esperando por seu melhor praticante." Segundo a ideologia dele, o homem foi criado para guerra, violência e crueldade. Até as crianças sabem que jogar é melhor que trabalhar, e guerra é o melhor jogo que qualquer um poderia jogar. Não há limites morais para o que você pode ou não pode fazer. O único limite é a sua própria força. Se você for fraco, a culpa de ser maltratado pelos outros é completamente sua. Judge Holden não possui nenhum tipo de filtros para violência e está sempre tentando fazer a cabeça de todos ao seu redor, manipulando eles com as suas ideologias sanguinárias. Até mesmo aqueles com a mais concreta das vontades não parece estar imune à sua corrupção. E corrupção parece o verdadeiro objetivo do Holden. Ele prega a sua ideologia sempre que tem a oportunidade e está sempre guiando a gangue para o caminho com o maior conflito. E o ambiente onde a história dele é contada, o Velho Oeste, é o lugar perfeito para isso. Um lugar com pouca ou nenhuma lei, e que a violência entre as pessoas é estimulada pela colonização da América do Norte. Não é difícil fazer uma pessoa que vive em um lugar desses se corromper para o mal, principalmente quando tem pouca ou nenhuma consequência para os atos mais brutais. Como ele mesmo diz, se Deus quisesse mesmo interferir nos atos degenerados da humanidade, ele já não teria feito isso? Desde a primeira vez que a gangue encontrou Judge Holden, já dava para perceber que tinha algo errado com esse cara. Isso sem contar com o fato que ele já parecia saber demais, estando no lugar exato de onde a gangue estava indo, esperando eles lá. Ele não estava carregando nenhum suprimento quando eles o encontravam, sem comida ou bebida, e o motivo disso foi ficando claro com o tempo. O Judge Holden só parecia se alimentar ou beber quando queria e não por necessidade. Ele nunca estava com fome ou sede. Sono? Judge Holden não precisava disso.
Ele nunca se demonstrava cansado e não precisa de 1 minuto de sono sequer. Para as pessoas que reencontravam ele depois de bastante tempo, também era notado que ele não envelhecia nem um pouco. As suas características físicas que eu falei lá no começo do vídeo são bizarras por si só. Mas ele não era só tamanho não. A sua força consegue ir além do tamanho. Já é esperado que um homem adulto corpulento de 2,15 metros consiga fazer alguns feitos absurdos de força bruta. Mas esse cara aqui faz um pouquinho mais do que o absurdo. O Judge Holden segura canhões de artilharia como se fossem rifles, levanta pedregulhos como se fossem feitos de isopor e consegue esmagar cabeças como se fossem ovos de galinha. A sua força é claramente sobre-humana e o seu metabolismo é completamente... Muito obrigado, Isa. Muito obrigado. Valeu pelo sub, A gente viu o seu querida. vídeo hoje. Vimos seu vídeo de One Piece e vai sair lá no nosso canal de lives. Muito obrigada. Valeu pelo sub, seja bem-vinda. sobrenatural. Judge Holden claramente não é um homem comum. Então, o que ele é? Não tem nenhuma explicação nas suas histórias sobre a origem do Holden ou sequer uma informação sobre a sua real identidade. Eu não duvido Isso não, deixa os Gustavo. seus contos abertos para interpretação. Eu acho que umas pessoas assim muito absurdas já existiram. Não, mas Tipo, pode Tanto ser de que sim, pode ser que força, não. tanto de estranheza, sabe? Acho que sim. Tipo, provavelmente deve ser casos pequenos, não deve ser, meu Deus, sei lá, vamos fingir aqui de 100 bilhões de pessoas, umas 5 ali deve ser muito fora da curva, sabe? Com alguma coisa específica. Sei lá, uma pessoa consegue fazer um bagulho que, se você parar pra pensar agora, não é possível. Sei lá, tirar o seu braço, arrancar aqui o osso e colocar de colar de novo. Não novo. sei, tá ligado? Poder do bug de One Piece. Sei lá, mano. Deve ser uns bagulho muito aleatório, assim. Uma coisa já deve ter ficado claro. Esse cara é pura maldade. É dito que o Judge Holden é o verdadeiro diabo. Ele não acredita que as suas ações são más, porque para ele não existe bem e mal. Existe força e fraqueza. O jeito que ele afronta a Bíblia e o seu Deus, até mesmo falando como se o conhecesse de perto, parece ir de acordo com essa linha de raciocínio. Ele não parece ter problemas em ele mesmo fazer atos violentos, mas a sua rota preferida é corromper os outros e deixar que eles façam um trabalho sujo por ele. Judge Holden também é extremamente culto e parece ter o conhecimento sobre-humano tanto sobre assuntos científicos, mas também como idiomas e informações sobre as vidas das pessoas que ele conhece. Que nem ele diz: qualquer coisa que exista fora do meu conhecimento existe sem a minha permissão. Isso, Isso mano. não é uma frase de arrepiar, eu não sei o que é. Acredite ou não, Holden também é um apreciador de artes, mas especificamente de violino. Aqueles que estão familiarizados com esse simbolismo sabem o que essa teoria e esse fato têm em comum. Você já ouviu a música The Devil Went Down to Georgia, onde o pequeno Johnny enfrenta o diabo em uma batalha de violino e ganha um violino de ouro no processo? Esse é só um dos vários exemplos onde o diabo é apresentado como um violinista, assim como o Holden. Mas, como o autor que escreveu as histórias do Holden já faleceu, a gente nunca vai ter uma confirmação do que ele realmente é. No fim da história do The Kid, que é o protagonista do Meridiano de Sangue, o Judge Holden é visto pela última vez dançando nu em um salão que festeja ao redor dele. E as suas últimas palavras foram: "Eu nunca irei morrer." Tudo indica que o Holden é o que você quer que ele seja. Tá vivo até hoje. Vemos o Holden como o diabo, pois essa é a figura mais próxima de uma entidade completamente má que nós temos. Talvez outras culturas vejam o Holden como alguma outra entidade e atribuam a ele a uma identidade diferente. Mas se tem algo universal em todas as interpretações, é que Judge Holden é a maldade encarnada, a corrupção feita de carne. Caraca! Tá amarrado. Tenebroso, tá? Ave Maria. Que isso? Que isso? E aí, vai conseguir dormir de noite? Vou. Eu vou sim. Cara, tenebroso, mano. Muito obrigado, Batata Doce, pelo patrocínio do vídeo. Enfim, é isso. Não vou nem comentar muito, não, tá? Repreendido em nome de Jesus. É nóis.